Olá, bem-vindo ao Pátria Amada, o canal onde você fica por dentro das principais notícias de defesa e geopolítica mundial. Hoje, vamos falar sobre as recentes e polêmicas declarações do ditador venezuelano Nicolás Maduro, que não apenas provocaram os Estados Unidos, mas também citaram diretamente o Brasil. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma novidade. No último sábado, durante o Festival Mundial Antifascista em Caracas, Maduro fez um discurso inflamado que rapidamente repercutiu na mídia internacional. Ele afirmou que a Venezuela está liderando uma agenda de libertação no sul do continente, contrapondo-se ao que chamou de agenda de colonização dos Estados Unidos no norte. Porém, o ponto mais polêmico veio quando ele mencionou Porto Rico. Segundo Maduro, a independência da ilha está pendente e será conquistada. Mais surpreendente ainda foi ele dizer que isso seria feito com o apoio de tropas brasileiras, mencionando especificamente o Batalhão General Abreu e Lima, da Polícia Militar de Pernambuco. Essas declarações geraram respostas imediatas. A governadora de Porto Rico, Jennifer Gonzalez, chamou Maduro de ditador assassino e caracterizou sua fala como uma ameaça direta à segurança nacional dos Estados Unidos. Ela também solicitou ao presidente norte-americano uma posição firme contra o regime venezuelano, reforçando a necessidade de mais sanções e maior presença militar na região. Para entendermos o peso dessas declarações, é importante olhar para o contexto histórico de Porto Rico. A ilha, antes uma colônia espanhola, foi cedida aos Estados Unidos em 1898, após a Guerra Hispano-Americana. Desde então, Porto Rico tem funcionado como um território estratégico dos Estados Unidos, tanto economicamente quanto militarmente. Apesar de ser um território não incorporado, os porto-riquenhos possuem cidadania americana, embora enfrentem limitações, como não terem direito ao voto nas eleições presidenciais. O que motiva Maduro a fazer esse tipo de declaração? Muitos especialistas acreditam que ele busca desviar a atenção das crises internas da Venezuela. O país vive um colapso econômico e social há anos, marcado por hiperinflação, falta de alimentos, colapso do sistema de saúde e repressão política. Além disso, Maduro tem enfrentado sanções cada vez mais severas impostas pelos Estados Unidos, que afetam diretamente a economia venezuelana, especialmente o setor petrolífero, uma de suas principais fontes de receita. Outro ponto importante é a situação do Brasil nesse cenário. Apesar de não haver qualquer evidência de envolvimento brasileiro nas palavras de Maduro, a menção direta ao país coloca o governo brasileiro em uma posição delicada. A política externa brasileira tem evitado se posicionar de forma contundente sobre a Venezuela, mas declarações como essa podem forçar Brasília a adotar uma postura oficial, seja para reafirmar sua neutralidade ou para evitar tensões com os Estados Unidos, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Enquanto isso, a retórica de Maduro não deve ser subestimada. Ele tem um histórico de discursos inflamados que, mesmo sem base prática, servem para consolidar sua posição entre apoiadores e criar narrativas que desviem o foco dos problemas internos. No entanto, para os Estados Unidos, essas falas representam uma oportunidade para intensificar a pressão internacional contra o regime de Maduro. É claro que essa situação está longe de ser simples. Porto Rico, além de sua importância histórica, é visto como parte inalienável do território americano. Qualquer menção de interferência externa é considerada uma ameaça direta à segurança nacional, como estabelecido pela doutrina Monroe, que vigora desde o século XIX. Para o Brasil, essa situação também acende um alerta sobre como declarações externas podem afetar nossa política externa e até mesmo a imagem do país no cenário internacional. E você, o que acha dessas declarações do ditador Nicolás Maduro? Elas têm algum impacto real ou são apenas uma tentativa de desviar o foco das crises internas na Venezuela? Comente o que você acha sobre isso. E inscreva-se no Pátria Amada para mais notícias como essa.